Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para uma videoaula de geografia e vamos iniciar um novo assunto, né? A gente já encerrou praticamente dois conteúdos, a gente vai seguir assim, bem rápido para poder a gente conseguir dar todos os assuntos necessários para vocês fazerem a prova do Enem. Então, vamos hoje começar um assunto que eu acho particularmente bem legal e que realmente às vezes aparece bastante no Enem, que é climatologia. É um assunto de climatologia, né, que é o conteúdo de geografia que você pegar nos últimos anos sempre tem uma questão ou outra desse assunto no Enem. Então, vamos começar a nossa aula. Então, dois conceitos assim, primeiramente, dois conceitos importantes que a gente tem que saber é o que é tempo e o que é clima, né? Tempo atmosférico, né? Não tempo do relógio. Porque muitas vezes isso é confundido e aí são dois conceitos diferentes, né? Que até são simples, né? Tempo, ele é o estado momentâneo da atmosfera, é o estado do momento da atmosfera. Por exemplo, hoje está chovendo, né? Então, eu estou me referindo ao tempo atmosférico, que é o estado que a atmosfera está agora, nesse momento, ou no momento que eu estou observando. Por exemplo, eu estou aqui olhando, fazendo a videoaula e estou vendo que está chovendo pela minha janela. Então, quando eu falo hoje está chovendo, eu estou me referindo ao tempo meteorológico. Já clima, ele é um período mais abrangente, ele não é o estado do momento da atmosfera, e sim ele é uma característica da atmosfera de um determinado local. Por exemplo, Recife tem um clima quente e úmido. Não é que não está se referindo ao estado atual da atmosfera, e sim à região no contexto geral. No contexto geral, atmosférico, em Recife é uma região que faz muito calor e que chove muito. Isso em relação a um período bem maior de análise do que o tempo, né? Então, para entender o clima, você tem que fazer uma análise atmosférica de 30 anos. Observações e coletar dados durante 30 anos. E aí você vai ver quais as condições climáticas durante o ano da cidade, né? Vamos supor, do Recife. Quais são as características climáticas ao longo do ano da cidade do Recife? Ah, faz sol de janeiro, de dezembro, né? No período de. Na verdade, faz sol a maior parte do ano. É quente a maior parte do ano. E no período de maio a julho tem bastante chuva. Então a gente, a partir dessa observação, aí você consegue ver que durante os 30 anos esse cenário se repete sempre, né? Ó, chuva sempre de maio a julho. Então você, a partir dessa análise, você consegue fazer essas observações, aí você chega à conclusão de que o Recife tem um clima quente e úmido. Duas coisas também que a gente precisa saber para entender mais ou menos o clima da Terra são os movimentos que ela faz, né? E isso eu acredito que a maioria das pessoas aqui já saibam esses conceitos, mas vou trazer aqui só para ficar mais claro. A Terra faz dois movimentos, né? Um movimento de rotação, onde ela gira no seu próprio eixo, e o movimento de translação, onde a Terra gira em torno do Sol. Isso é coisa bem básica mesmo, né? E aí o movimento de rotação, onde a Terra gira no próprio eixo, é responsável por ter dia e por ter noite. Se a Terra não girasse no seu próprio eixo, um lado seria sempre dia e o outro lado seria sempre noite. Então, o movimento de rotação é responsável pela existência de dias e de noites, né? Já o movimento de translação, ele é responsável pelas estações do ano. Mas assim, não é só o movimento de translação que é responsável pelas estações do ano, já que o que realmente permite que existam estações do ano na Terra, no nosso planeta, é a sua inclinação em relação ao Sol. A Terra ela não está bonitinha, certinha em relação ao Sol. Ela está meio que inclinada. E essa inclinação sempre muda. Vamos supor.
Ali na imagem a gente consegue ver que a Terra ali tem a linha do Equador. A linha do Equador é o centro da Terra, né? Você vê que ela não tá, ela tá com uma inclinação. Ela não tá retinha, ela tem uma inclinação. Essa inclinação da Terra, ela vai sempre mudando, né? De acordo com que ela vai girando ao redor do Sol. Então, por exemplo, aí naquela imagem ali, a gente consegue ver que existe um lado, né, do nosso planeta, ali é o hemisfério sul, né? Vamos supor, que, que está mais inclinado em relação ao Sol. Você consegue perceber que ele está recebendo mais radiação solar, já que já a parte norte você consegue ver que está recebendo menos radiação solar. Então, o que isso quer dizer? Essa inclinação da Terra permite que, nessa imagem aqui, a gente consegue ver que o hemisfério sul, né, está no verão, porque está recebendo mais radiação solar, e o hemisfério norte está no inverno, já que está recebendo menos radiação solar. E isso se inverte, né? Depois que a Terra vai para outra, faz seu movimento de translação, chega em outro ponto, esse cenário se inverte e aí a região sul que vai ficar menos inclinada para o Sol e a região norte vai ficar mais inclinada para o Sol e aí vai ser inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Praticamente é isso, essa inclinação da Terra que faz com que permitam a existência de estações do ano. Se a Terra não fosse inclinada, não teria estações do ano. Simplesmente cada local teria um clima, o mesmo clima todo o período do ano. O Equador, ele é, vamos supor, vou passar aqui mais na frente, depois eu vou explicar melhor. Mas o Equador, ele não tem estações do ano bem definidas, porque ele realmente ele está no, a linha do Equador, né? Ela está no centro do planeta, né? Eu vou mostrar nas imagens que você vai ver. Ela está no, é o centro do planeta, é a linha imaginária, né? Que divide o planeta em hemisfério sul e hemisfério norte. Então a linha do Equador, todo o período do ano, não importa a inclinação, ela vai estar recebendo radiação solar, porque ela é o meio ali. Então, não importa se ela está mais inclinada para o sul ou mais inclinada para o norte, a linha do Equador sempre vai recebendo radiação solar. Então, por isso que as regiões que estão na linha do Equador sempre são quentes o ano todo. Não tem as estações do ano não tem um inverno, não tem primavera, é só quente o tempo todo. E os países mais próximos da linha do Equador, na região tropical, que eu mostrei regiões, também, né, não tem estações do ano tão definidas, né? Simplesmente é quente o ano todo, tá? É basicamente isso, né, que permite a existência de estações do ano no nosso planeta. Espero que tenha ficado claro, né? Porque é um assunto é meio complicado. Era bom mostrar um videozinho para. Eu acho que eu vou deixar um link de um vídeo falando sobre esse movimento de translação. Então vocês dão uma olhada e sobre as estações do ano, aí vocês dão uma olhada e vai ver na prática mesmo, um videozinho fica mais fácil de vocês conseguirem compreender se vocês não tiverem entendido. Sabemos que o nosso planeta tem várias regiões com diferentes tipos de clima. E isso é em função de várias características específicas de cada região. E isso fez se formar climas específicos para cada local. E aí eu listei aqui fatores que influenciam no clima. Trouxe aqui os principais fatores que influenciam no clima: latitude, altitude, massas de ar, influência do relevo e vegetação. E eu vou falar de cada um deles e falar como eles influenciam no clima do nosso planeta. São variações nessas condições de cada fator desse que possibilitam que tenhamos vários tipos de clima na Terra. E cada região tem um clima específico. Só no Brasil tem vários tipos de clima diferente. E isso muito em função a essas características aqui, que eu irei mostrar nos próximos slides. Então, vamos para o primeiro fator climático que eu listei ali, e o fator mais importante para o clima na Terra, né? Que é a latitude. E o que é latitude? Se você não está lembrado do que é latitude, que você viu ali no ensino fundamental, latitude é a distância de um ponto para a linha do Equador. Um ponto na superfície terrestre, né? Vamos supor, estou em Recife,
Latitude é a minha distância em relação à linha do Equador. A linha do Equador fica no centro da Terra, né? A linha imaginária que corta o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Que está ali na setinha, ó, ali, ó. Na imagem a gente vê onde é que está a linha do Equador, no nosso planetinha. A distância de um ponto para essa linha é latitude, né? Lá a longitude não influencia muito no clima, né? Na verdade, longitude não influencia no clima. O que influencia no clima é realmente. Então, longitude é a distância de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich, né? Que divide o mundo em leste e oeste. Isso não influencia em nada no nosso clima, né? Não importa se você está mais distante ou menos distante do meridiano de Greenwich, o clima não vai se diferenciar por isso, por esse fator. Mas a distância de um ponto para a linha do Equador influencia no clima e influencia muito, tanto que é o principal fator climático do nosso planeta. E eu vou explicar o porquê. Na linha do Equador é o local que recebe maior incidência solar do nosso planeta. Então, mesmo que o planeta seja um pouco inclinado, às vezes mais para o norte e às vezes mais para o sul, dependendo do período do ano, a linha do Equador ela sempre vai estar recebendo radiação solar constante. Então, é a região mais quente, praticamente, do planeta. É a faixa equatorial, é a região que mais recebe radiação solar. Então, quanto mais afastado da linha do Equador, quanto mais distante da linha do Equador, mais a temperatura diminui. Se você pegar ali Polo Norte, então o Polo Norte está ali em cima. Então, Círculo Polar Ártico, no topo, ele está bem distante do Equador. Então, ela é uma região super fria, né? Porque quanto mais distante do Equador, menos radiação solar recebe. E isso é o que acontece no nosso planeta. Então, por esse fator que é a latitude, a distância de um ponto para a linha do Equador influencia muito no clima e divide as zonas do nosso planeta, né? Então a gente sabe que existe a zona tropical, a zona temperada e a zona, né, polar, né, que é o círculo polar. E essa divisão do planeta em zona tropical, temperada e polar é em função da latitude, né? A zona tropical é a zona que está mais próxima da linha do Equador. A zona tropical, ela fica entre o Trópico de Câncer, que a gente está vendo ali, ó, Trópico de Câncer, e o Trópico de Capricórnio. É essa parte entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, quase que não sai, é a zona tropical do nosso planeta. E o Brasil, né, está dentro dessa zona, que é a zona tropical. Principal característica dessa zona tropical é a região que mais recebe radiação solar, porque ele está mais próximo à linha do Equador, e é a região das regiões, assim, é a região mais quente, de maneira geral, do planeta, né? Então, é basicamente isso. Já no próximo slide eu vou mostrar isso melhor. Se você pega do Trópico de Câncer para o Círculo Polar Ártico, tanto faz. Do trópico para os polos, né? É a zona temperada do planeta. O que é temperada? Né? A zona temperada é aquela zona onde as estações do ano são bem definidas, né? Praticamente todo o continente europeu, né? Estados Unidos, Canadá, estão na zona temperada. São onde a gente tem primavera, verão, outono e inverno. As estações do ano são bem definidas. Então, essa é a zona temperada. Tanto do Trópico de Câncer para o Círculo Polar Ártico ali em cima, tanto do Trópico de Capricórnio para o Círculo Polar Antártico. Essa é a zona temperada. E do Círculo Polar Antártico ali em cima a gente tem a zona, os polos, né? O Polo Norte e o Polo Sul. Então, basicamente, é isso que a latitude influencia. Se quer alguma prova dizendo que qual é o principal fator climático que influencia no planeta da Terra, no nosso planeta Terra, né? É latitude, sem sombra de dúvidas, né? Se tiver latitude e explicar direitinho o que é latitude e por que ela influencia tanto no clima da Terra, para marcar, porque quanto mais distante do Equador,
menor a temperatura, e quanto mais próximo do Equador, maior a temperatura, e isso influencia totalmente no clima, né? Aqui você consegue ver uma ilustração que você consegue perceber melhor as zonas do nosso planeta. Então a gente vê ali que no meio, no centro da Terra, né, onde tem a linha do Equador, é a zona tropical, né, a zona onde o Brasil está inserido. A maior parte do Brasil está inserido na zona tropical. E aí a gente, que fica ali entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Ela fica entre os dois trópicos. E a gente vê mais para cima tem as zonas temperadas, onde as estações do ano são bem definidas, né? Existem aquelas estações do ano primavera, primavera, inverno, verão, outono, né? Não está nessa ordem, mas essas estações do ano. E a zona polar, né? Que é a zona onde tem os polos, que é a zona mais fria do planeta, né? Então você consegue ver que a zona polar é a zona mais fria, porque também está mais distante do Equador. E a zona mais quente é a zona que está mais próxima do Equador. Basicamente, a altitude influencia nessa questão. Se você conseguir entender, se cair alguma questão perguntando sobre essa influência da altitude no clima, você não vai errar. Pelo menos eu espero que não erre, né? Outro fator importante que influencia no clima é a altitude. A altitude ela influencia no clima numa escala mais regional local. Vamos supor assim que a latitude, né, que a gente viu que é a distância de um ponto para a linha do Equador, influencia no clima no contexto global, numa escala global, no planeta todo. Já a altitude influencia no clima numa escala local, regional. E, primeiramente, eu acho que eu tenho que falar o que é altitude, né? A altitude é a distância, a altura de um local em relação ao nível do mar. Por exemplo, Recife, de média, Recife tem pontos que estão a 10 metros de altitude, 20 metros de altitude, até 90 metros de altitude. Isso é 10 metros em relação ao nível do mar. Então, tipo assim, é 10 metros acima do nível do mar. A altitude é sempre medido em relação ao nível do mar. É diferente de altura. Vamos supor, a altura de um prédio é a distância da base para o topo do prédio. Mas a altitude é já relacionado com o nível do mar, né? Quanto uma região está acima do nível do mar. Então, eu acho que deu para entender o que seria isso. E como isso influencia no clima. As regiões de baixa altitude, as regiões mais baixas, tipo Recife, é uma região de baixa altitude, né? A altitude de Recife é até 100 metros de altitude, a baixa altitude. Elas tendem a concentrar mais gases, né? Os gases tendem a ir às regiões de baixa altitude muito em função da força da gravitacional do planeta. Então, os gases eles se concentram com maior frequência nas regiões de baixa altitude. Esses gases têm um peso, né? Então, a gente está aqui, existem vários gases em cima de nós. E esse peso desses gases exerce uma pressão. Se você estudou física ou você vai estudar física um dia, você vai ver que quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então a gente sente esse calor maior em regiões de baixa altitude, como Recife, porque também a pressão dos gases em cima da gente é bem elevada e aumentou a pressão, aumentou a temperatura, somado que o Recife está perto da linha do Equador, e aí você sabe, né? Vira esse inferno um ano todo de quente, né? Mas vamos lá. Então, as regiões de maior altitude, por exemplo, 7.000 metros de altitude, 4.000 metros de altitude, elas têm menos gases concentrados. Porque, como eu disse a vocês, os gases tendem a ir para as regiões mais baixas. Então, o ar nessas regiões, de uma maneira geral, é rarefeito. Eu acho que vocês já devem ter ouvido isso, né? Que regiões, por exemplo, do Chile, né? Como tem uma partida de futebol e um time brasileiro vai jogar no Chile, que eles sofrem muito porque o ar é rarefeito, então você não tem uma dificuldade muito grande para respirar.
né? Então, porque tem uma menor quantidade de gases. Se tem uma menor quantidade de gases, tem uma menor pressão, já que é os gases que exercem essa pressão sobre nós. Então, as áreas de maior altitude, são mais frias. Por quê? Porque tem menos gases e porque tem menos pressão desses gases sobre o ambiente. Então, essas regiões são mais frias do que as regiões de baixa altitude. No geral, é quanto você mais sobe, mais frio fica, né? Então, tipo assim, o Recife, que está aqui a 90, 20 metros de altitude, tem regiões do Recife que está abaixo do nível do mar. Mas assim, não é a cidade toda, é só alguns pontos. Também que se a cidade toda estivesse abaixo do nível do mar, provavelmente o mar ia invadir a cidade e não teria cidade do Recife. Mas alguns pontos da cidade do Recife está abaixo do nível do mar. Então, vamos supor Recife. Se comparar com Gravatá, que está um pouco próximo ali dos 1.000 metros. Não é tão alto ainda, 1.000 metros de altitude é muito baixo. Mas você já consegue ver a diferença do clima. Você consegue perceber, se alguém você já for para Gravatá, que Gravatá é mais frio do que Recife. E isso é em função da altitude, né? Porque é mais alto do que Recife. Se você for comparar Chile, né? O Chile tem montanhas que têm mais de 4.000 metros de altitude. É bem mais frio do que Recife e vários locais do Brasil. Então, a altitude ela também influencia no clima dessa forma, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E quanto menor a altitude, vai ser maior a temperatura. Então, é dessa forma que a temperatura influencia no clima. E também, né, mesmo que uma região ela esteja na linha do Equador, uma região que tem mais incidência solar do planeta, né, na região que é a região mais quente do planeta, a faixa equatorial, né, que está na linha do Equador, pode existir pontos que têm uma temperatura baixa em função da altitude. Tem uma parte da Cordilheira dos Andes, né, que é uma cordilheira de montanhas com altitudes superiores aí a 4.000 metros, que é cortada pela linha do Equador. E mesmo assim é uma região bem fria. Por quê? Porque a altitude está predominando sobre a influência da latitude. Mas assim, a altitude influencia numa escala local, né? Não numa escala global como a latitude. A latitude é o principal influenciador do clima do planeta. E a altitude influencia numa escala local. Eu acho que é basicamente isso, então vamos para o próximo fator. Então a gente vai para um fator climático que são as massas de ar. Essas massas de ar são, posso dizer, bolsões de ar, né? Bolsões, vou dizer, agrupados de ar, de gases, né? Que ela tem características específicas, né? Diferentes dependendo de cada região que ela se formou. A massa de ar se forma em uma região e ela vai adquirir características dessa região. Basicamente, massa de ar é isso, é um agrupado de ar. Vamos tentar fazer assim de um jeito mais fácil. Vamos associar com massa de ar como nuvem, embora seja diferente, mas vamos supor que seja para deixar mais prático nuvem, né? Então, cada massa de ar dessa, ela tem características diferentes. Ela pode ser seca, ela pode ser úmida, ela pode ser fria ou pode ser quente. Essas quatro principais características da massa de ar. Como ela influencia no clima. Eu acredito que você já deve ter escutado no jornal. A região de Brasília está sob efeito de uma massa de ar seca. O que é massa de ar seca? A massa de ar que não tem nenhuma umidade, ela é seca. Então, se a região de Brasília está sob influência de uma massa de ar seca, provavelmente não vai estar chovendo em Brasília. E vai estar seco, né? Provavelmente vai ter uma baixa umidade do ar. Por quê? Porque ela está sob influência de uma massa de ar seco, entendeu? Vamos supor, Recife está sob a influência de uma massa de ar úmida e quente. Provavelmente Recife vai estar com como posso dizer,
sendo influenciada por essa massa de ar úmida, né? Então, a umidade do ar, né? A quantidade de vapor d'água. O que é vapor d'água? Vapor d'água é a água em estado gasoso, né? Água em estado gasoso, né? A água, quando evapora, se transforma em vapor d'água. Então, quando essa massa de ar úmida está influenciando, a umidade relativa do ar vai estar alta. Então, tipo assim, a massa de ar influencia na região de maneira geral. No entanto, assim, o que é mais comum no vestibular são as massas de ar que existem no Brasil, até porque tem massas de ar no mundo todo, de todos os tipos, né? Mas a gente vai só ficar na do Brasil. Primeiro, entender cada tipo de massa de ar. Você consegue ver no mapinha aqui que existem siglas, né? Assim, você não precisa decorar, que isso pode aparecer no vestibular, mas você precisa pelo menos entender mais ou menos o que cada letrinha dessa daí, dessas siglas significa. A gente vê que essas massas daqui são as massas de ar principais do Brasil. Então a gente vê ali a primeira. MEA Equatorial Atlântica. O que é? Massa Equatorial Atlântica. MEC, Massa Equatorial Continental. Massa Tropical Atlântica. MTC, Massa Tropical Continental. MPA, Massa Polar Atlântica. Você fica, meu Deus, eu tenho que decorar tudo isso? Não precisa. Você não precisa decorar cada massa de ar. Você precisa saber só o que cada letrinha significa. Massa MEA, Massa Equatorial Atlântica. M é massa de ar. E, toda vez é equatorial. O que é equatorial? Equatorial é que está próxima à linha do Equador. Tudo que for equatorial é porque está próximo à linha do Equador. Então, MEA, a massa equatorial, você já sabe que é massa equatorial porque é ME, né? E o A significa Atlântico. Então, tudo que você tiver A massa de ar no Brasil é porque a massa de ar é atlântica. Ela se formou no oceano. Tudo que tiver é porque é equatorial. Se formou perto da linha do Equador. Fácil. E como é que você vai saber que cada tipo de massa de ar, qual característica, desculpe, que cada massa de ar tem? Por exemplo, a massa equatorial atlântica. Se é equatorial é uma massa de ar quente. Por quê? Porque se formou perto do Equador. Então ela é quente. Porque o Equador é quente. Então ela é quente. Se ela é atlântica, quer dizer que ela se formou no oceano. Então ela é úmida. Então, MEA é uma massa quente e úmida. Porque ela é equatorial e atlântica. Se for MT, quer dizer massa tropical. Tudo que você T é tropical. É equatorial e T é tropical. No Brasil só tem essas, né? Então, T tropical também é quente. E se for MTC, vem um C no final, quer dizer continental. Toda a massa de ar formada no continente, ela é seca. A massa de ar formada no oceano é úmida. Então, só pelas letrinhas, as siglas, você consegue saber que tipo de massa de ar, quais as características dessa massa de ar. Então é só saber isso, olha lá. MTA, massa tropical atlântica. É uma massa úmida porque é atlântica, se formou no oceano, e é quente porque é tropical. Fácil. Vamos lá. MPA. O que é MPA? Massa polar atlântica. P de polar, então é uma massa fria, porque é polar, e úmida porque se formou no oceano. Então a MPA é uma massa fria e úmida. Não é complicado. Toda massa continental, massa de ar continental é seca. Toda massa tropical, atlântica, né? Toda massa se formou no oceano. Só tem uma exceção. Essa você tem que lembrar. A MSC, que é a massa equatorial continental, que ela se forma na região amazônica, ela é uma massa quente e úmida. Por quê? Porque a região amazônica ela é muito úmida. Tem
os principais rios do Brasil e o maior rio do planeta, né? Que é o Rio Amazonas. Então, a massa de ar que se forma no Amazonas, mesmo sendo uma massa continental, que era para ser seca, ela não é seca, ela é úmida porque tem muita umidade naquela região. Então, só lembrar disso, né? É equatorial, C continental, A atlântica e T tropical e P polar. Não precisa lembrar das siglas, decorar a sigla. É só saber o que significa cada letrinha. E aí, essas massas de ar causam ver muito isso no noticiário, porque quando a massa de ar fria se choca com a massa de ar quente, vai formar nuvens e vai chover. Então, a massa, você já viu muito no jornal, a massa de ar frio encontrou com a massa de ar quente e isso provocou chuvas em tal região do Brasil. O nome desse tipo de chuva, aí você vai ter que lembrar, porque sempre aparece, mesmo que não apareça uma questão específica disso, aparece uma alternativa. Aí você sabe se é ou não relacionada à questão que você está observando. Então, então, quando uma massa de ar encontra com a outra, uma massa de ar frio, uma massa de ar quente, se encontram, formam chuvas e essas chuvas são chamadas de frontais. Frontais porque uma massa de ar se encontra frontemente com a outra, né? Se encontra de frente uma com a outra. Esse é existem três tipos de chuva. Esse eu vou falar dos três. Esse é o primeiro, chuvas frontais. É quando uma massa de ar fria encontra com a massa de ar quente. Então causa chuvas frontais. Tá? Esse é o tipo de chuva mais comum no Brasil. Chuvas frontais. Lembre desse nome, chuvas frontais. Lembre dos três tipos de chuvas, porque sempre cai no Enem. E mesmo que não caia uma questão específica disso, cai alternativas sobre isso. Então vamos para a próximo slide. Então a gente aqui vai para um outro fator que influencia no clima. No geral, essa aula está ficando bem longa, mas tem bastante conteúdo, né? Você prestar um pouco de atenção, algumas tenho certeza que se cair questões sobre isso, sobre esses assuntos que eu dei, você não vai errar. Pelo menos eu espero, né? Então, outro fator que influencia no clima forte é o relevo. A gente viu latitude, a gente viu altitude, a gente viu massas de ar, agora a gente vai ver o relevo, porque o relevo influencia no clima. E o relevo ele meio que serve como uma barreira para as massas de ar, como a gente vê aqui nessa imagem. Então, uma massa de ar, quando ela passa por um relevo alto, né, com altitude muito elevada, 2.000 metros, 3.000 metros de altitude, ele meio que vai ter dificuldade de ultrapassar esse relevo. Então, vamos supor que um relevo, por ser mais alto, como eu falei, o relevo de alta altitude, ele é mais frio, né? Um pouco mais frio. E aí vem uma massa de ar quente e úmida. Quando encontra com ele, toda a água que ela tem, toda a umidade que ela tem, ela vai é, jogar sobre a sobre esse relevo, sobre uma parte desse relevo, por exemplo. A gente vê aqui nessa imagem que tem uma encosta desse relevo, um lado do relevo e tem um outro lado. Na imagem diz que um lado é quente e o outro lado é mais, como eu posso dizer, fresco, né? Tá dizendo fresco. E esse lado fresco é quando a massa de ar ela vem e encontra com um relevo alto, ela começa a chover. Toda a umidade que ela tem, ela vai é, jogar nessa encosta úmida, que foi a encosta que a massa de ar chegou primeiro. Ela bateu aqui, supor que tem um prédio e vem uma nuvenzinha, né? A nuvenzinha bate no prédio e como se chovesse de um lado do prédio. Já o outro lado não chove. Por quê? Porque essa nuvem já perdeu toda a umidade de um lado e não tem mais umidade para jogar no outro lado. Então ele vira uma coisa que existe um lado seco desse relevo e um lado úmido. O lado úmido é que recebe essa massa de ar que provavelmente vem do oceano ou de outro local. O lado seco é que a massa de ar já vai passar seca, então não vai ter água. Isso é muito comum e a gente tem isso, um exemplo aqui da gente, que é o nosso semiárido pernambucano.
a região do sertão pernambucano. Por que a região do sertão pernambucano é tão seca se a região do litoral pernambucano é bem úmida, tem muita chuva? Porque entre o sertão e o litoral de Pernambuco existe o Planalto da Borborema, que é um relevo bem alto, que ultrapassa 1.000 metros de altitude. Esse relevo impede que as massas de ar que vêm do oceano, as massas de ar úmida, né? Vamos supor, as nuvens que vêm do oceano, cheguem no semiárido. E quando elas já chegam secas. Por quê? Porque toda a umidade, toda a chuva, ela já foi jogada na encosta que está voltada para o oceano. Então, tipo assim, chove bastante no agreste, da, na subida do planeta Borborema. Chove bastante, porque as massas de ar se encontram ali, elas se encontram com relevo frio e acaba jogando toda a sua umidade nessas regiões. E esse nome, né, dessa encosta, da parte desse relevo onde chove bastante, o nome é Barlavento. Barra o vento, né? Basicamente é barra o vento, barlavento. Então, ele barra as nuvens de irem para o outro lado. Essa parte da encosta, esse lado da encosta. Esse lado do relevo barra de as nuvens irem para o outro lado do relevo. Então, o que acontece? A gente tem uma região do agreste que ainda chove bastante, né? Então, quando a gente vai para o outro lado do planeta borborema, a gente tem um sertão, um semiárido, que não chove quase nada. A gente vê um exemplo, né, desse, dessa influência do relevo, né, no, no clima. Porque se não tivesse o planeta borborema, provavelmente o clima do semiárido brasileiro não existiria, né? O sertão pernambucano não seria um sertão, seria uma região que ainda chove bastante, já que a umidade que vem do oceano não ia ter nenhuma barreira impedindo ela de ir para também para o interior do estado de Pernambuco. Mas como tem esse planalto, numa escala local, boa parte dessa o semiárido, porque ela é barrada por esse planalto da Borborema. O que barra a parte do relevo que barra o vento, né, que barra as nuvens, é barlavento. E esse barlavento é sempre úmido, porque como ele barra as nuvens, ali a nuvem chove naquela região. A região. O outro lado, que é o lado seco, é o nome solta-vento, que é o lado quente depois do outro lado do relevo, né? Então, quando cair alguma coisa no vestibular assim, barlavento, lembre sempre que barlavento é o lado do relevo, de tem um relevo e um lado do relevo que recebe a umidade é de barro-vento. E o outro lado, que é chamado de solta-vento. Barlavento é sempre úmido, tem muita chuva. Já o solta-vento, ele é seco, porque toda a chuva ficou no barlavento. É, espero que vocês tenham entendido. É meio que tipo. É complicado falar sem gesticular, né, sem mostrar, botar setinha, né, só com a imagem parada assim, mas espero que tenham entendido. E esse tipo de chuva, né, tem um nome específico para essa chuva. A chuva que acontece nessa região que barra o vento, né? Eu falo barra-vento porque fica mais fácil entender, mas é barra-vento. Essa região do relevo que barrou o vento, essa chuva que cai ali é chamada de chuvas orográficas. Orográfica é o relevo, né? Orográfica é relevo. Chuvas orográficas. Você vê numa questão do Enem, a alternativa, o nome chuvas orográficas, lembre sempre do relevo e do barlavento, que é o que barra o vento e a chuva cai nessa região, e muito em função por causa do relevo. Essa chuva só está caindo ali porque o relevo barrou o vento e está fazendo chover nessa região. Então, chuvas orográficas são chuvas relacionadas ao relevo. A gente viu chuvas frontais, que é relacionada ao encontro de duas massas de ar, e a gente tem chuvas orográficas, que é quando uma massa de ar encontra um relevo muito alto e ele não consegue ultrapassar. Então ele chove, né, na parte do relevo que barrou a nuvem, que é barlavento, como a gente vê na imagem.
Então, eu espero que... Então vamos aqui para o último fator, né, que influencia no clima, desses que eu trouxe aqui nessa aula, e que, de maneira geral, são os principais que influenciam no clima. Eu trouxe aqui a vegetação. A vegetação, ela influencia bastante no clima e na chuva. Chuva também pode ser chamada de precipitação. Tudo que você vê com o nome precipitação é chuva. Então, precipitação é um nome sofisticado para chuva. Como tem muitos termos assim aqui nesse assunto de climatologia, eu acabei esquecendo de falar que precipitação é chuva. Mas tranquilo que eu vou repetir isso muitas vezes e precipitação é chuva. Então, a vegetação influencia na precipitação, que é a chuva. E como influencia? A vegetação retém muita umidade. Tanto a transpiração dos animais e a transpiração dos vegetais, né, das árvores e tal, também eles são evaporados, né? Existe a evapotranspiração, que também vão influenciar para ter mais umidade na região. E também ela retém muita água, a vegetação retém água. No lugar de água ir para o solo e fica retida na vegetação. E isso também aumenta a evaporação e a evapotranspiração. Então, regiões que têm muita vegetação têm muita evaporação. E a gente sabe, né? Evaporou, se a água evapora, vai formar nuvens e vai chover. Então, chover. Então, as regiões que são quentes e têm muita vegetação, vegetações tropicais, né? Florestas muito densas, elas são bastante úmidas. A Amazônia, a floresta amazônica é uma floresta úmida, muito úmida e quente. Então, essa umidade que a vegetação retém, a evapotranspiração, tanto das plantas e dos animais, faz com que a região tenha muita chuva. Tenham chuvas constantes, muito em função, porque tem muita umidade. Então, assim, esse excesso de umidade faz com que essa região não seja. E aí, o papel da vegetação influencia no clima. Vou trazer aqui o exemplo da floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta úmida, que praticamente chove todo dia, mas essa chuva ela está muito relacionada com a vegetação e os rios da Amazônia. Por exemplo, se não fosse a vegetação, nem os rios, a Amazônia seria um local seco, deserto, né? Não seria uma região de grande umidade como ela é hoje. Então, você vê o papel da vegetação na influência do clima, já que é por causa dela que existem chuvas constantes na região amazônica. Esse tipo de chuva se chama chuva convectiva. Por que chuva convectiva? Eu vou explicar melhor agora. É porque nessa região, vamos supor, exemplo, da Amazônia, tem tanta umidade, é tão quente, existe muita evaporação, existe muita evapotranspiração do suor de secreção de animais e plantas. É tão elevada a evaporação e tanto a evapotranspiração que tem muita umidade. Então, evaporou, tem tanta umidade que já formou nuvem e já choveu. Então, se você algum dia for para Manaus, você vai, você vai ver que lá tem uma hora da chuva. Todo final da tarde vai chover, porque ao longo do dia foi muito quente, teve muita evaporação e muita evapotranspiração. As chuvas já se formaram no mesmo dia, já se formaram ali em cima mesmo e já choveu. Então, essas são as chuvas convectivas, são chuvas que formam no mesmo local, porque tem muita umidade. Então, ela formou as nuvens ali e já choveu ali mesmo, porque ali tem muita umidade. E as nuvens já se formam supercarregadas. É muito quente e é muito úmido. Então, é isso que são chuvas convectivas. Quando lembrar de chuva convectiva, sempre lembra de florestas tropicais, principalmente a Amazônia. Principalmente a Amazônia. Na Amazônia que tem muito chuvas convectivas, que é em função disso que eu falei, porque tem muita umidade, tem muitos rios, tem muita vegetação, e vegetação retém umidade e também transpira, e isso tudo favorece a formação de nuvens na região. E aí você consegue ver, você até trouxe aqui, porque na floresta amazônica, eu trouxe uma pergunta, na floresta amazônica existe o risco de desertificação. Na verdade é arenização, mas vamos aqui, desertificação. O que é desertificação? É uma região que não é deserto, não é desértica, começar a
apresentar características de deserto. E isso em função de mudanças climáticas. Então, desertificação é isso. Então, por que a Amazônia vem apresentando sinais desse processo de desertificação em alguns pontos? Simplesmente porque a região, as chuvas da região na Amazônia são chuvas convectivas, na sua maioria. Então elas dependem que tenha a vegetação e os rios. São os rios e a vegetação que influenciam na formação de chuvas nessa região. Então, o que acontece? Se você tem um processo de desmatamento muito elevado, muito grande, você vai tirar a vegetação. Se a chuva na região é muito elevada por causa da vegetação, então sem vegetação não vai ter chuva. Então, basicamente, se você desmata a floresta, você vai fazer com que todo esse ciclo de chuvas convectivas, né, essas chuvas que ocorrem no local, essa precipitação, né, vamos chamar de precipitação que é a chuva também, não exista. Então a região não vai ter chuva, que é praticamente todo, o ano todo chove. A região amazônica é das regiões que mais planeta, né? Então, se você desmata, você não vai ter essas chuvas convectivas que são muito ligadas com a vegetação e com os rios. Então, se o processo de desertificação que vem acontecendo na Amazônia é muito em função do desmatamento. Se você retira essa cobertura vegetal, provavelmente você vai alterar a dinâmica de chuvas da região. E se você alterar a dinâmica de chuvas da região, meio que vai ter vários problemas ambientais, né? Porque sem chuva, provavelmente muitas espécies vão morrer, né? Então, isso é de uma região árida, uma região de deserto, e, teoricamente, se o desmatamento continuar. Já até nesses anos eu vi uma reportagem falando que em regiões do Acre, em algumas partes, não chovia há 3 anos. Cara, em em plena floresta amazônica não chover 3 anos. Uma região que era para chover praticamente todo dia. Então é um sinal claro de que o desmatamento vai afetar a dinâmica de chuva da região e também do Brasil todo, porque as regiões, a chuva, a precipitação que ocorre em Minas Gerais, região agrícola do Brasil, e também ali no Sudeste, é muito em função quando a massa equatorial continental, que é formada na Amazônia, aquela massa da Amazônia, massa de ar amazônica, que é úmida, encontra com a massa polar que vem do sul do Brasil. Quando essas duas massas de ar se encontram, né, a massa amazônica, equatorial continental da Amazônia vem descendo pelo centro-oeste e a massa polar que vem do sul vai subindo pelo centro-oeste, elas se encontram, formam um corredor de umidade que vai pegar todo o sudeste, centro-oeste e norte do Brasil e vai fazer com que ocorra muitas chuvas. Se você não tem uma massa equatorial continental úmida, no lugar dela ser úmida, que é a massa que está na região amazônica, que ela é úmida porque tem muita vegetação, úmida porque tem muita vegetação, tem muitos rios, ela passa a ser seca porque houve desmatamento. Então, provavelmente vai ser uma diminuição das chuvas na região centro-oeste do Brasil. E isso vai prejudicar toda uma cadeia econômica agrícola, né? Porque a diminuição das chuvas no centro vai afetar basicamente toda a atividade agrícola na região. Então você vê que o problema do desmatamento ele não é só local da Amazônia. Ele vai influenciar em todo o contexto do Brasil. E aí, por hoje é só. A aula já ficou bastante grande. Qualquer dúvida, eu sei que esse assunto tem muito conteúdo, muitos termos, e esses termos caem no Enem. Eu acho até muito injusto cair tantos termos assim, ter tantos termos assim, podia ser mais simples, mas o problema é que realmente esses conteúdos caem e muito relacionado ao meio ambiente e com outras coisas. E aí fica um conteúdo muito. Mas qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo, que eu esclarecerei, tentarei esclarecer, né, qualquer dúvida que teve sobre essa aula. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula.